Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus continue cuidando da sua vida, continue cuidando da sua casa. Dos que são casados, Deus continue cuidando do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, sua profissão. Deus abençoe os pastores dessa igreja, a pastora Elaine e todos os pastores que ladeiam aqui, a pastora Elaine. Deus abençoe todas as pessoas que trabalham para que aconteça todos os cultos, aquilo que acontece em todos os cultos. Aqueles que chegam cedo, lavam o banheiro, ou que lavam o banheiro durante a semana, para que você chegue aqui, esteja tudo cheirosinho, limpinho. Quem é do som, quem faz as artes, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tá? Deus dê saúde, sustente. Por favor, hoje, pastor, eu ia trazer todo mundo, mas ainda bem que depois eu mudei de ideia e foi até bom, porque choveu e eu moro lá em Gero Pedreira. Não sei se quem conhece Gero Pedreira aqui. Diz que tem um morro lá que você sobe, aí você olha lá, não tem mais nada, né? Que você chegou no final. Aí, quando eu estava vindo para cá, choveu. E lá você ventou, acabou a luz, né? Aí ficou sem internet e nem tinha nem internet no cabo, né? E nem no celular para pedir Uber. E um terror, mas graças a Deus deu tudo certo, eu cheguei. Porque estressa, né? E aí eu tenho o Natanzinho lá. Um dia o Natan vai vir aqui. Ele chorou para vir. Pai, deixa eu pregar com o senhor, deixa eu pregar com o senhor. O Natan é uma bênção. Assim, o que economizou na Isabela veio no Natan, sabe? É uma bênção, uma bênção. Aí todas as armadilhas que eu e a irmã Marli preparamos e aprendemos com a Isabela, né? Aquelas armadilhazinhas, a gente vai usar com ele, não funciona. Não funciona, você tem que aprender tudo de novo. Parece que cada filho tem que ser um manual diferente, né? Abre aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glorifico a Deus por essa igreja, pelo apreço, pelo o amor, o cuidado que essa igreja tem com a palavra de Deus, com o desejo de aprender, de crescer. Irmãos, o cristianismo é a fé e a religião do livro. Não é à toa que Deus decidiu se manifestar, se revelar a nós através de um livro. Livro fala de ler, livro fala de estudar, livro fala de conhecimento, livro fala de mente. Livro fala de cérebro, livro fala de desenvolver-se. Então a gente precisa mesmo. No mundo espiritual, quem não está crescendo está regredindo. Não existe você parar no mundo espiritual, você não para. Ou você avança. A vida espiritual é como nadar a correnteza acima ou contra a correnteza. Se você para, você não fica no mesmo lugar. Você volta. Já teve essa sensação que você reduziu a sua marcha de oração e quando você for voltar, parece que você não estava naquele mesmo lugar, você já tinha voltado para trás. Você deixa de ler a Bíblia, quando você volta, parece que está mais difícil, você voltou atrás. Então, a vida espiritual também é como um músculo, precisa ser exercitada todos os dias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 7, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim a nossa consolação sobeja, transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Último verso: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Você pode dizer amém por essa palavra? O texto que lemos faz parte de uma carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto. Então, quando você vê 1 Coríntios, 2 Coríntios, isso é uma carta, uma epístola. É um texto de Paulo, é um esforço de Paulo, é a intenção de Paulo de se comunicar com uma igreja, ou melhor dizendo, uma comunidade de igrejas, porque naquela época você não tinha, muito dificilmente você tinha uma igreja centralizada, você tinha uma comunidade de igrejas que se reuniam em diversos lares em determinada cidade. Então Paulo ele está se comunicando com uma determinada igreja, ou uma determinada comunidade de igreja, que ficava localizada na cidade de Corinto.
E aí eu preciso rapidamente, eu sei que muitos aqui já sabem um pouco acerca de Corinto, mostrar para você o pano de fundo dessa cidade. Tentar levar você até a cidade de Corinto e você entender os desafios que era ser igreja, ser crente, fundar uma igreja, ser cristão na cidade de Corinto. A cidade de Corinto estava localizada onde atualmente hoje é a Grécia. Acontece que o Império Romano, ao tomar posse do território grego, dividiu o território grego basicamente em duas partes. Você tinha a parte norte, que era a província romana da Macedônia, e você tinha Filipos, você tinha Tessalônica, você tinha Bereia. Tanto é que quando Paulo, em Atos capítulo 16, ele está na sua segunda viagem missionária, Lucas, a redação de Lucas vai dizer que Paulo chegou em Filipos, que era a primeira cidade da província romana da Macedônia. Você tinha a parte norte, então você dividiu a Grécia em norte e sul. Você tinha a parte sul, onde ficava a famosa cidade de Atenas e a cidade de Corinto. Corinto, ela era importante, ela era uma cidade estratégica, porque ela ficava localizada num estreito de terra, um istmo. Se você botar no Google aí, você vai ver, é um estreito de terra que favoreceu o seguinte: contornar aquela península fazia com que a navegação passasse por um trajeto muito perigoso. Era uma navegação perigosa, era uma região do mar Egeu ali perigosa. Então o que eles faziam? Eles desembarcavam as mercadorias dos barcos, atravessavam aquele estreito de terra e passavam de leste para oeste, ou de oeste para leste, ou de norte para sul. Então Corinto era uma cidade portuária, com uma localização geográfica privilegiada e, portanto, era uma cidade próspera. Era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Em Corinto ficava o templo da deusa Afrodite. Afrodite dos gregos, Vênus dos romanos. E aí o templo ficava na montanha, na parte mais alta da cidade, na Acrópole, né? E ali a adoração a Afrodite acontecia por meio da prostituição. Se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai descrever Corinto da seguinte forma: era uma cidade materialmente próspera, era uma cidade moralmente corrupta, era uma cidade intelectualmente arrogante e era uma cidade espiritualmente idólatra. Esse é o perfil da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade dada à prostituição, à promiscuidade. Quando alguém queria chutar o pau da barraca, assim, desistir de tudo, quero viver uma vida bagunçada, ele diz assim, eu vou me corintianizar, ou seja, eu vou me entregar ao pecado, à lascívia. E quando você estuda Corinto, você precisa ter em mente duas cidades ali do Império Romano, que é Pompeia e Herculano. A gente não tem os dados físicos da cidade de Corinto, porque se perde com o passar do tempo, e devido à erupção do vulcão Vesúvio, aquilo ficou cristalizado, fixado em Pompeia e Herculano. Mas era esse nível de prostituição, promiscuidade, pecado. Corinto era uma das cidades mais degeneradas e impuras do Império Romano e do mundo naquele momento. O templo de Afrodite ficava no alto da montanha, como que dizendo o seguinte, como que em destaque, e emitindo a seguinte mensagem: é disso que nós gostamos, é isso que nós adoramos, o sexo é o nosso Deus. Agora, perceba o desafio, a dificuldade de você falar de um Jesus santo, de um Jesus puro, de uma proposta de vida tal como a garça que pisa na lama, pisa naquele mangue, mas não suja as suas penas alvas com aquela sujeira do ambiente. Paulo, ele vai passar pela cidade de Corinto ali na segunda viagem missionária. Você vê isso registrado em Atos capítulo 18, do versículo 1 em diante. Você vai ver essa passagem de Paulo pela cidade de Corinto. Depois de passar por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, ele chega na cidade de Corinto. Paulo vai trabalhar ali por aproximadamente 18 meses, 1 ano e 6 meses. E ele vai fundar uma igreja, depois ele vai seguir o seu ministério, ele vai começar a terceira viagem missionária. E quando ele está na cidade de Éfeso, naquela longa estadia de Paulo de 3 anos, que para Paulo naquela época era um período muito longo, em Éfeso ele começa a receber notícias de que a igreja na cidade de Corinto estava passando por problemas graves, muitas dificuldades. Na verdade, a igreja de Corinto não era uma igreja fácil.
A igreja de Corinto era uma igreja desafiadora, era uma igreja problemática, era uma igreja que causava muitos problemas aos seus líderes e sobretudo a Paulo. Se não, vejamos aqui alguns pontos rapidinho. Eu preciso mostrar isso para você, para a gente chegar onde eu quero chegar. Na igreja de Corinto tinha divisões, tinha celeuma, facções, grupos, brigas, disputas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz assim: uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Jesus. Na igreja de Corinto, o texto vai dizer que eles eram carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Vocês são carnais. Eles eram carnais e meninos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. E Paulo vai dizer que a prova de que eles eram carnais era a inveja. Porque uma das coisas que mais evidenciam a nossa carnalidade ou a nossa frieza espiritual é quando a inveja começa a aflorar na nossa vida. Você vai perceber que existe um cordão invisível em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, tratando sobre a inveja. Caim e Abel, José e seus irmãos, Jesus foi perseguido por causa da inveja. O tempo todo você vai perceber essa inveja. Paulo está dizendo, está cheirando mal porque tem inveja aí. Então era uma igreja carnal, era uma igreja formada por meninos. Havia impurezas e pecados sexuais na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Um homem se relacionava com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. Havia disputas judiciais entre irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Irmãos colocando outros irmãos na justiça. Cristãos continuavam participando da prostituição comum naquela cidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. A igreja se recusava a ajudar Paulo financeiramente. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Havia problemas na Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Aquele texto que todas as vezes nós lemos é resultado de uma dificuldade, de um problema, de um embaraço, de carnalidade da igreja de Corinto de viver um dos momentos mais solenes do cristianismo, que era a Santa Ceia. Havia desordem no culto, excesso de línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Porque existe uma tentação até nos nossos dias, que é o seguinte: os dons que são mais extravagantes, os dons que chamam mais a atenção, os dons que acabam se evidenciando mais, eles tentam aquele que os possui de exercer no meio da comunidade, para que ele seja visto. Então todo mundo começou a falar em língua estranha. Por quê? Porque aquilo chamava a atenção. E Paulo está dizendo, ó, tem alguma coisa errada aí. O culto precisa ter ordem e decência. Havia ataques contra uma das colunas centrais do cristianismo, que era a ressurreição. Alguns diziam, não vai haver ressurreição. E aí você tem todo um capítulo dedicado à ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. Diziam que Paulo não era um apóstolo de verdade. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Chegaram a cogitar e especular, pedirem uma carta de recomendação para o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Agora imagine bem, um dia a pastora Elaine, que é a fundadora desse ministério, ela chega aqui para dirigir o culto ou para liderar a igreja, e os irmãos, opa, cadê a carta de recomendação da senhora? Paulo falou, eu não preciso de carta de recomendação. A carta de recomendação do meu ministério são vocês que estavam lá fora na prostituição, adorando Afrodite, perdidos, e Deus usou minha vida para alcançar vocês. Disseram, Paulo, você não é um apóstolo de verdade. Agora, dá para respirar, né? Por que eu falei tudo isso? Porque era muito problema, não era? É para cair os cabelos, é para cair os dentes, é para desistir, sair correndo. É verdade. É para fazer como eu lembro que um tempo eu fui da igreja wesleyana, e o ministério pastoral na wesleyana é itinerante. Vem um pastor, fica 2 anos, 3 anos, sai, vem outro pastor. Aí um dia veio um pastor da cidade, chegou lá, quando ele desceu do ônibus, viu um monte de galinha ciscando no quintal, aquela igrejinha lá no final, sabe aquele povo meio estranho da roça, tacanho. Ele falou, não vou ficar aqui não. No outro ônibus ele entrou e foi embora, largou a igreja para lá. A pergunta que, a primeira vez que eu passei por isso aqui, eu me fiz é, por que Paulo não desistiu? Por que Paulo não largou esse povo para lá? Por que Paulo não deixou essa igreja para lá? Pelo contrário, Paulo, alguns estudiosos vão dizer que Paulo vai escrever 4 cartas e vai realizar 2 visitas. Paulo está se esforçando, Paulo está se entregando, Paulo está se deixando gastar. Como ele diz, ainda que eu seja menos querido e menos honrado, eu vou me gastar por causa de vocês. Por que Paulo não desiste? Por que Paulo não desiste? Diante de tanto desgaste, tanta humilhação, por que Paulo não desiste? Você acompanha o texto comigo? Promete fazer isso? Amém. Verso 1 que a gente leu. Paulo diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Sabe por que Paulo não desiste? Porque Paulo, ele tem a seguinte convicção: eu tenho um dono. Eita, aleluia!
O dia que ele estava indo no caminho lá para Damasco e Jesus se apresentou a ele, ele disse Senhor. Naquele dia ele entendeu que ele tinha um dono, e quem tem um dono não faz o que quer, faz aquilo que o seu dono determina. Nós temos um dono. Não é isso que Apocalipse, o hino de Apocalipse vai dizer? Digno é de receber a honra, a glória e o poder, porque compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós fomos comprados, adquiridos. Pessoas por quem o mundo talvez não desse um centavo furado, Jesus falou, eu morri por você. Eu gosto de um pregador que ele diz que um dia Jesus estava revirando a lixeira, a lata de lixo, e perguntaram, o que o senhor está fazendo aí? E o pregador, com aquele jeito de pregador, disse, eu estou tirando uma missionária daqui, eu estou tirando um pastor daqui, eu estou tirando um pregador daqui. Paulo sabia que tinha um dono. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve assim, Paulo servo, e a palavra servo ali é doulos, e doulos no grego é escravo, é alguém que se rende à vontade de outro. Em Gálatas capítulo 6, versículo 17, Paulo diz, de agora em diante ninguém perturbe vocês, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo estava evocando um aspecto cultural daquela época, que era todo escravo tinha a marca do seu proprietário. Paulo está dizendo, os sofrimentos que eu sofri por Cristo, é a marca do meu Senhor, aquele que me comprou. Eu tenho um dono. Eu imagino Paulo pensando, eu vou desistir, mas ele lembrando assim, eu tenho um dono. Deixa eu alargar isso aqui. Aí você pensa, eu vou desistir desse casamento. Deus está dizendo, você tem dono, rapaz. Está dizendo, eu vou desistir desse negócio, eu vou desistir desse ministério, sabe, eu vou desistir da minha vida. Deus está dizendo, você tem dono, sabe, o joystick está na minha mão, é eu que estou controlando, é eu que estou regendo. No grego, apóstolo significa enviado, mensageiro. No grego, apóstolo significa ordenar alguém a ir a um lugar com uma mensagem específica. Paulo entende, eu tenho um dono, eu sou um apóstolo, eu fui ordenado, eu recebi uma ordem, um mandato de Deus. Paulo continua dizendo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, que ele é de Jesus, apóstolo de Jesus Cristo, e ele é pela vontade de Deus. Paulo tinha um modo específico, peculiar de pensar o seu ofício, a sua vocação, o seu ministério, o que ele o era pela vontade de Deus. Isso aqui muda o jogo. Porque se o que eu sou pela vontade de Deus, eu posso e devo acreditar que Deus quer que eu obtenha sucesso naquilo que eu estou dedicando a minha vida. Sabe, a gente precisa entender que quem nos chamou não foi Deus. Quem nos chamou foi Deus, não foi, sabe, o Sérgio Malandro, aquela pegadinha do Sérgio Malandro, sabe, haha, peguei você. Não, Deus não é alguém que está sabotando a gente, Deus é alguém que está ajudando a gente. É difícil, parece que em determinado momento você olha e fala, que me chamou, mas parece que eu estou sozinho. Não, Ele prova a gente, ele exercita a gente, mas Ele está com a gente o tempo todo. Eu sou pela vontade de Deus. O que você é pela vontade de Deus. Agora, isso aqui não isenta das dificuldades, né? Existe uma frase que diz que Deus já teve um filho que passou por essa terra sem pecado, mas Deus nunca teve um filho que passou por essa terra sem sofrimento. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus ele foi aperfeiçoado. Aqui é um texto que ninguém consegue entender aquilo ali. Foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ou seja, aquele que é pleno, aquele que não tem para onde mais desenvolver-se. O escritor aos Hebreus vai dizer que o sofrimento que ele passou, as provas que ele passou, o aperfeiçoou, deu a ele esse lugar de destaque. É por isso que Jesus tem esse lugar especial, porque ele passou por tudo aquilo que eu e você passamos. Tudo. Paulo sabe que ele é pela vontade de Deus. É por isso que em Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, quando Paulo estava com medo, e ninguém sabia que Paulo estava com medo, ninguém sabia, ele não falou para ninguém. E quando você lê a Bíblia, você lê com cuidado, porque alguém disse que é melhor um versículo bem mastigado que um capítulo lido às pressas. Quando você vê ele assim, que o Senhor apareceu a Paulo de noite, porque é de noite que as nossas emoções afloram. É de noite que a gente chora.
É de noite, às 3 horas da manhã, que você perde o sono, vai para o quintal, vai para a televisão, muda de canal, não assiste nada, come alguma coisa, anda para um lado, anda para o outro. E o texto diz que Jesus aparece para Paulo de noite. E é esse mesmo Jesus que aparece para a gente nas noites da vida, em que a gente está com medo e ninguém sabe. O texto diz que Jesus aparece para ele e diz assim: Paulo, não temas, não temas, não temas. Fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Amém, Jesus. Glória. O salmista pegou a pena e escreveu: o choro pode durar Uma noite. Na Bíblia existe a teologia da noite. Um dia você pega a Bíblia para você estudar essa questão da noite, do amanhecer. Paulo está com medo. Eu escrevi aqui no meu tablet. Eu preciso me atualizar, porque quando eu vou mudar a mensagem, eu tenho que perder tudo e copiar tudo de novo, dar um trabalho. Se for no tablet é só tirar, né, e botar, né? Não deixe o medo te paralisar. Jesus sempre dizia assim, tem bom ânimo. Já reparou, quando Jesus ia curar alguém, ele dizia, tem bom ânimo. Naquelas versões mais antigas, dizia assim, tenha coragem. O que Jesus está dizendo assim, tenha coragem. Quando estava prestes a acontecer, e olha que era o momento, assim, é aquele momento que era o prelúdio do milagre, já ia acontecer o milagre. E Jesus disse assim, tenha bom ânimo, tenha coragem. Porque é justamente quando a gente está perto, no limiar, sabe? Naquela linha bem, bem fininha que está quase acontecendo, que a gente... Jesus está dizendo assim, tenha bom ânimo, tenha coragem, sabe por quê? Porque às vezes o antônimo da fé não é incredulidade, é o medo. É verdade. Eu gosto muito de filme. Quem gosta de filme aqui? Eu gosto de filme, eu anoto tudo. Eu assisti aquele filme Dune. Quem assistiu? Brabo, né? Eu assisti 1, 2, estou esperando o 3, muito bom. E tem uma frase que diz assim, aprenda com tudo, aprenda com tudo. Eu não lembro se foi Agostinho, acho que era Agostinho que dizia isso, que a gente precisa fazer como os hebreus fizeram quando saíram do Egito. Eles saquearam os tesouros do Egito. Então a gente tem que tirar, tá lá no filme. É deles? Não, é meu também. Eu vou pegar e vou usar isso para a glória de Deus. Tem uma frase do Dune que diz assim, é Dune ou Duna? Duna. O medo mata a mente. Mata ou não mata? O medo mata a mente. Aquele gigante se apresentava todos os dias e ele causava medo, e aquilo paralisava a mente de todos aqueles ali. Mas teve um garoto que não tinha medo, e porque ele não tinha medo, a consciência de fé dele, a mente espiritual dele se expandiu. Falou, rapaz, esse aí não é nada, o Senhor dos exércitos dará ele nas minhas mãos. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz, andamos por fé e não por vista. Paulo entendia que ele era pela vontade de Deus. Por que Paulo não desistiu? Ainda estou lá. Por que Paulo não desistiu? Porque se eu sou pela vontade de Deus, eu só posso desistir depois de Deus. A pergunta é, Deus desistiu? Não. Então não desiste não, meu irmão. E quando Deus desistir? Tem alguns exemplos na Bíblia. Um dia Deus desistiu. Deus falou assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu tiro Abraão da cadeira de fundador do povo hebreu e boto você. E a partir de você eu formo um novo povo. Moisés falou assim, Senhor, o que os povos vão dizer? Não destrói esse povo não. Então quando Deus desistiu, alguém intercedeu, um intercessor. Agora assim, você fala assim, Júlio, você está dizendo que eu posso manipular Deus. Não dá para racionalizar a oração. Se eu orar, Deus vai fazer, então se eu não orar, Deus não vai fazer. Não dá para racionalizar a oração. É um mistério, é uma tensão. E está na Bíblia. Deus ia fazer um negócio, Moisés orou e esse Deus que é imutável, ele precisa ser imutável, ele não pode, esse Deus que não pode se arrepender porque ele é perfeito, então não tem o que ele se remendar. Ele falou assim, tá bom, Moisés, eu vou tomar um outro caminho. Deus não destruiu, mas permitiu que o tempo destruísse eles. Depois de 40 anos todo mundo morreu, uma nova geração formou. Então eu só posso desistir depois de Deus. Se Deus não desistiu, não desista. Se Deus não desistiu, não desista. Não desista. Acompanha comigo, ainda em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, diz assim, e o irmão Timóteo. Aqui é uma mensagem para a gente tentar extrair tudo que der para extrair. E o irmão Timóteo, não está aí na sua Bíblia? E o irmão Timóteo. Timóteo, ele é filho na fé de Paulo.
Paulo passou lá, Atos capítulo 15, lá pelo verso 20 e pouco, mais ou menos, quase 30 por ali. Depois da primeira viagem missionária, Paulo passou, pregou, Timóteo se converteu, a sua família se converteu. Na segunda viagem missionária, quando ele passa por ali, os irmãos falam, tem um garoto bom aqui, o nome dele é Timóteo. Paulo pega ele e Timóteo começa a caminhar. Então Timóteo é filho na fé de Paulo. Só que com o passar do tempo, esse filho na fé se tornou um amigo. Com o passar do tempo, esse filho na fé se tornou um companheiro. Pode dizer uma coisa para você? Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer com que filhos na fé um dia se tornem companheiros seus, amigos seus. E é interessante por quê? Porque Timóteo não é uma Brastemp. Eu não sei quem gosta de Brastemp, eu gosto da outra. Timóteo não é uma Brastemp. Ele tem algumas limitações, mas Paulo gosta dele. Sabe, aqui não é um pragmatismo, um utilitarismo. Eu gosto porque ele entrega resultado. Não, eu gosto porque eu gosto dele, da pessoa dele, do jeito que ele é, sabe, daquilo que a gente viveu, da história que a gente construiu. A gente precisa tomar cuidado, porque nessa sociedade que a gente vive, a gente acaba valorizando as pessoas pelo aquilo que as pessoas podem fazer. Consegue fazer um pix de R$50? Não consegue. Então arrisquei aqui da minha lista de amigos. Consegue me ajudar? Consegue me socorrer? Não tem muito a oferecer. Paulo está dizendo, não, Timóteo não é uma Brastemp, mas eu gosto dele. Porque se a gente esperar por uma Brastemp é difícil, né? Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz, um amigo ama em todo tempo, mas é na angústia, é na prova, é no momento de dificuldade que desse amigo, olha só que interessante, isso é poético, desse amigo nasce um irmão. Alguém disse que nós não precisamos da ajuda dos amigos. Sabia que a gente não precisa da ajuda dos amigos? O que a gente precisa é da certeza da ajuda, é saber que o dia que eu ligar para ele, que eu mandar uma mensagem, que eu disser, rapaz, eu estou perdido, eu estou sem chão, eu estou sem norte, me pega para dar uma volta de carro, me leva para almoçar, me socorre, me ajuda, eu ter certeza que aquele amigo estará comigo. Michael Murdock vai dizer que toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza. E eu faço uma pergunta, quais são as suas amizades? São amizades que estão alimentando a sua força ou são amizades que estão alimentando a sua fraqueza? Aleluia! Essa conexão entre Paulo e Timóteo é tão forte que antes de morrer, o último texto de Paulo é uma carta. 2 Timóteo, a pastora disse ali. Isso é bonito demais, gente. Porque... Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos pensar aqui. Às vezes eu quero pregar, mas eu não sou pregador. Eu quero pregar, sabe? Porque, olha só. Uma vez eu pensei isso. Pensei assim. Poxa, quando eu morrer, quem é que vai lá no meu sepultamento? Meu carro não consegue lá. Meu carro consegue? Uma casa bonitona lá. Vai chorar por mim? Tem sentimento? Não. O vil metal, papel, dinheiro? Não. Quem vai? Pessoas, amigos. A gente precisa de gente, de amigos, pessoas. Deus poderia ter feito tudo sozinho, sim ou não? Sim. Mas olha a Bíblia aí. Deus tendo dor de cabeça. Imagina Deus pensando. Jesus, no momento de maior dificuldade, falou, Pedro, Tiago, João, vem aqui comigo. Minha alma está angustiada até a morte. Aí esses dias eu tô lendo, estou agora em Números no Antigo Testamento e estou em Lucas, sou João já, mas estava em Lucas ali. Aí passei por isso, eu fiquei tempo ali, tempo. Jesus falou assim, minha alma está angustiada até a morte. Aí eu fui ver as outras traduções assim, ó, a minha alma tá com uma angústia mortal. Agora, irmãos, como é que eu explico isso? Esse Deus todo-poderoso, que o Jimmy Swaggart disse que o dedo dele fez os cursos do rio, andou lá as montanhas, ele olhou para os homens mortais e disse assim, ó, a minha alma tá com uma angústia mortal. Aleluia, esse Jesus que participou disso, que a gente tem o quê? Aperto no peito, ó. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei, Jesus passou por isso, falou, Pedro, Tiago, João, vem orar comigo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 2 aí, versículo 1, diz assim, na sua Bíblia está assim, ó, a igreja de Deus em Corinto. A igreja de... Isso aqui é uma controvérsia. Eu não falei que tem muito problema? Sim ou não? Sim. Está dizendo, essa é a igreja de Deus. Sabe o que eu aprendi aqui? Não é porque é difícil que não é de Deus. Pelo contrário, todas as coisas na vida que valem a pena são difíceis. Vestibular, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até conseguir aquela faculdade top que você quer.
Casamento, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Outro dia, esse dia eu estava no monte, aí foi uma vez no mês tem a consagração dos homens, só homens, o pastor trouxe uma palavra lá abençoada. Aí ele falou dos sogros dele, 60 anos de casamento. 60 anos de casamento. 60 anos de casamento. Ele falou assim: rapaz, meu sogro é um herói, tá? É brabo, brabão. Porque pensa na minha sogra. Aí ele virou o jogo e falou assim: agora, minha sogra é braba, tá? Porque pensa no meu sogro. 60 anos. Você acha que foi fácil? Não. Mas tudo que vale a pena na vida dá trabalho. Paulo está dizendo: essa igreja é problemática, essa igreja me faz chorar, essa igreja me dá aperto no peito, taquicardia. Se fosse hoje eu ia para o psicólogo, ia fazer análise, ia fazer um monte de coisa. Mas está dizendo: ó, essa igreja é de Deus, essa igreja é de Deus, essa igreja é de Deus. A gente abre um negócio e fala assim: tá dando, isso aqui está muito difícil, não é de Deus não. Abre uma igreja, essa igreja está muito difícil, não é de Deus não. A gente começa um negócio e acha: isso aqui está muito difícil, não é de Deus não. Pelo contrário, se está difícil é sinal que existe talvez uma movimentação espiritual do inimigo. Alguém disse que as melhores coisas de Deus estão escondidas nas piores coisas de Deus. Olha aí. A W. Tozer vai dizer que um homem, eu gosto muito dessa frase, essa frase me acompanha, ele diz assim: ó, a W. Tozer, um homem cujo sucesso o exalta e o fracasso o faz desistir é carnal. Muitas vezes eu sou confrontado com essa frase. Quando a gente vai fazer uma coisa, dá tudo certo, a gente aí dá uma coisinha errada, a gente dá tudo, está dizendo: você é carnal, rapaz. Não deu certo hoje, amanhã você acorda mais cedo e vai tentar de novo. Isso aqui é a teologia do Rock Balboa. Já viu o Rock Balboa? Apanha, mas no final ele ganha. Eu gosto muito de filme disso aqui. Você reparou que todos os filmes, né, essa arte ela tem um padrão. Começa bem, o herói passa por uma tensão muito grande. Depois dessa tensão, ele supera essa tensão e ele é vitorioso. Todo filme, toda coisa vai passar por isso. Aí tem um filmezinho de animação, Rango, que é esse problema que acaba catapultando o herói, essa dificuldade que acaba catapultando o herói para o seu sucesso. É essa dificuldade que está formando você, que vai fazer você ser quem Deus quer que você seja. Foram os irmãos de José e a perseguição que levaram José para ser governador do Egito. Já diz lá o Miles Monroe, né? O Miles Monroe, ele falava sobre isso. Os irmãos de José achando que estavam fazendo mal a ele, José achando que estava sofrendo, e Deus dizendo: rapaz, eu estou fazendo você subir a escada até o governo do Egito. Aí ele diz assim: ó, com todos os santos. Talvez se alguém tivesse... Não, aqui Paulo e o Emanuense, né, escrevendo lá, ele fala assim: bota aí, com todos os santos. Todos os santos. Que santo, Paulo. Que santo, Paulo. Mas Paulo, irmãos, isso aqui é interessante. Olha só, você vai ver um padrão de Paulo. E Paulo, ele é estratégico. Porque ser crente não significa que a gente vai eliminar a estratégia. O que Paulo está dizendo assim? Paulo está dizendo: vocês são santos. Mas eu acabei de dar uma lista de problemas aqui. Paulo está dizendo: vocês são santos. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: ó, eu vos louvo. Eu vos louvo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, Paulo diz: eu não vos louvo. O que Paulo está fazendo? Positivo, negativo, positivo. Elogio, correção, elogio. Se você ler as epístolas de Paulo que tratam sobre o problema, ele vai dizer assim: quando ele quer tratar uma coisa muito difícil, ele começa com o elogio. Vocês são crentes, vocês me ajudaram aquele dia quando ninguém quis nada, vocês estavam com a gente. Aí depois eu falei: mas olha só, tem um negócio aqui, que a gente precisa melhorar. Aí o pessoal decai o semblante, ele diz assim: mas olha por outro lado, aquele dia também. Isso aqui é tudo na vida. Você vai conversar com a sua esposa, você começa como? Positivo, negativo, positivo. Mulher, você é linda, maravilhosa, cheirosa, você pintou a unha, você tá isso. Aí você entra: mas olha, aquele negócio que aconteceu e tal. Você vai falar com seu marido, você vai falar com seu filho, você vai falar com alguém no seu trabalho, é sempre o quê? Positivo, negativo e positivo. É ou não é isso que Paulo está fazendo? Você vai ver que é isso. Você vai ler, você vai ver que é isso. Sabe, a gente precisa de traquejo. O texto diz assim que quando alguém foi falar de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, falou assim: eu conheço um jovem que sabe tocar bem, é de bom aspecto, bem apresentado. Dentre aquelas características ali, existe uma característica que permitia Davi transitar pelo palácio. Não era alguém ogro, bruto, era alguém que pela a constituição dele, via a personalidade, o jeito de Davi, viabilizaria ele no palácio. Porque Deus precisa disso também. Você não sabe rir não, irmão? Tem que rir.
Tem que rir. Tem que rir. A formoseia o rosto. Eu sou feio. Se eu não rir, então tá ruim para mim. Tem que rir. Paulo diz assim, ó, graça e paz. Graça é favor de Deus, aquilo que dá alegria, deleite, prazer. Paulo está ministrando sobre os Coríntios o seguinte, ó, graça. Ele está dizendo assim, ó, favor de Deus, aquilo que dê alegria, deleite, prazer, doçura. Bom, esse evangelho não é pouca coisa não, é cesto cheio, né? Aí diz assim, ó, paz, eirene, ó, estado de tranquilidade, harmonia, segurança, prosperidade e felicidade. Paulo vai juntar a graça do evangelho com a shalom do Antigo Testamento. Aí, ó, ele continua dizendo assim, ó, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu já estou quase chegando para o final. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção nisso. A Bíblia, o Novo Testamento, trabalha muito essa questão de que é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A relação de Jesus com Deus e com esse Deus que é Pai. A relação de Jesus com Deus e a relação de Jesus com o Pai. A relação de Jesus com Deus, Deus glorifica a Deus e serve a Deus. A relação de Jesus com o Pai, Jesus recebe cuidado e afeto do Pai. Aleluia! Quer ver? Mateus capítulo 3, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículo 22, Mateus capítulo 17, versículo 1, Marcos capítulo 9, versículo 7, Deus vai dizer assim, ó, este é o meu filho amado. Agora, por que Deus fala isso para Jesus? Deus fala isso para Jesus para cumprir a profecia de Isaías. Mas Deus fala isso para Jesus porque era verdade. Deus está manifestando afeto para com Jesus. E Jesus, que vê Deus como Pai, está recebendo esse afeto e esse cuidado de Deus. Eu quero dizer para você, você tem Pai. Irmão, isso aqui é para encher a boca, sabia? John Stott vai dizer que com Cristo aprendemos a chamar Deus de Pai. Muitos cristãos servem a Deus, conhecem a Deus, mas não conhecem o Pai. Você sabia disso? É isso que leva ao hiperativismo. Não preciso servir a Deus, não tem que servir a Deus, tem que servir a Deus. Tá bom, mas Ele é Pai. Ele é Pai. E você vai ver onde a gente vai chegar. Você sabia que o Brasil vive uma crise de orfandade? Sim. Um dia eu estava no banco da igreja, tinha uns 3 bancos assim, só obreiro, todo mundo terno e gravata, aquela Assembleia de Deus, tudo assim. Eu falei assim, não sei, alguém falou assim, você tem pai? Não tem pai, não tem pai, não tem pai, não tem pai, não. Assim, meia dúzia, assim, uns 15 obreiros assim, ó, não, meu pai morreu, meu pai foi embora, meu pai, sem pai. Não tem pai. Talvez aqui alguns não tenham pai. O Brasil vive uma crise, sobretudo os países subdesenvolvidos, uma crise de orfandade. Uma crise de orfandade. Sabe o que o Evangelho está dizendo pra gente? Você não tinha pai lá fora, né? Disseste bem, tu não tinha pai, porque agora tu tem pai. Bom, isso aqui precisa daquela fé infantil, tá? Eu tenho pai. É aquela criança que entra em casa desesperada porque um amiguinho bateu nela e ela sabe que em casa tem alguém esperando ela. Me pergunta quem? O pai. Você tem um pai, você tem um pai. E aqui a gente precisa ver a crise do filho mais velho de Lucas 15. Ele serve o pai, mas não tem uma relação de afeto com o pai. Alguns cristãos têm Deus mais como um capataz, como um capitão do mato que está caçando aqueles que fogem do serviço, do que Deus como pai. E é interessante porque a parábola do filho pródigo, ela termina, mas não conclui. Porque depois que tudo acaba, o pai fala assim, rapaz, vem comemorar, e ele fica do lado de fora, ele não participa. Porque tem gente que mesmo depois que ele é apresentado a esse Deus que é pai, ele não quer participar disso. Talvez por isso que é bom a análise, né? A questão de, lá na igreja tem 30 semanas, 30 semanas, aquela terapia cristocêntrica, né, e tal. Porque essa questão da orfandade vai afetar o nosso relacionamento com os outros e com Deus. Você tem pai. Você tem pai. Veja bem, se Deus quisesse só o nosso serviço, Ele teria ficado com os anjos, muito mais produtivos, muito mais obedientes e muito mais eficientes. O que fazia Deus descer no jardim não era o serviço de Adão. Adão, vamos lá, estou aqui, ó, né, apontador de obra. O que você fez? Veio hoje, como é que está? Não era isso, era a comunhão, a restauração. Tanto é que depois que houve essa separação, Deus falou, ó, haverá uma semente que vai esmagar a cabeça dessa serpente. Deus está dizendo o seguinte, ó, hoje a comunhão é física, eu aqui e você aí, mas um dia pelo meu Espírito eu vou morar dentro de você. Esse Deus que é desejoso de comunhão, de intimidade. É
Aqui deixa eu parar, porque eu tenho algumas experiências, assim, uma parte da minha vida eu fui muito tomado por isso, sabe? Tem que trabalhar para Deus, tem que orar. E eu lembro que eu vivia uma tensão muito ruim, isso dificultava a minha vida, prejudicava várias áreas da minha vida. E eu lembro que uma vez eu estava com um rapaz, ele falou, ele estava orando, e de repente ele disse assim para mim, ele disse: Júlio, é engraçado porque eu estou orando muito, mas quanto mais eu oro, mais eu sinto que eu preciso orar mais. E naquela época a gente pensava assim, não é Deus que está fazendo isso. Aí tempos depois eu fui ler Joyce Meyer. A Joyce Meyer diz assim, ó, que para o diabo nunca vai estar bom. O diabo nunca vai estar bom. O diabo vai botar na sua cabeça assim, rapaz, você morou. Você não leu a Bíblia, o que tinha que ler, hein? Só que não é por mérito, não é, sabe, é graça, é favor. É favor. O Pai das misericórdias, Deus é a fonte das misericórdias no plural. Deus tem misericórdia para várias coisas. Deus é o que a Bíblia está dizendo é que Deus é eterno, Deus é inclinado à amizade e ao amor, Deus é afetuoso, Ele é o Pai das misericórdias. A gente está trabalhando bem isso hoje, né? Esse Deus que é afeto, e se a gente vive um tempo de frieza, sabe, de mornidão nos afetos, nas relações, a Bíblia está dizendo para nós: você tem um Deus que tem calor para te oferecer, aquele abraço, aquela coisa que entra no seu quarto, que você não sabe explicar e aquece, você diz: meu Deus. Isso significa, Pai das misericórdias, que Deus é um Deus amoroso, que se ira. Não é um Deus amoroso, um Deus irado que tem momentos de amor. Quando diz assim, ó, um Pai das misericórdias, está dizendo que Deus é um Deus amoroso que se ira. Às vezes a gente concebe Deus como um Deus irado, que está irado o tempo todo, e que ele tem momentos de amor. É como aquele homem violento da casa, que a esposa e os filhos e todo mundo, ou aquela pessoa violenta, ou até a mulher, tem mulheres que são assim, e que você não sabe como é que está hoje, como é que está, tá bom, tá ruim, sabe? É uma pessoa caprichosa. O nosso Deus não é caprichoso como o Deus do panteão romano ou grego, sabe, que a todo momento está pronto a te fulminar. Isso aqui é criação nossa. O nosso Deus é afetuoso, é amoroso. Você está com medo de quê, meu irmão? Você está com medo de quê, minha irmã? Daniel 9:9 diz: o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Salmo 86:5 diz: o Senhor é bom e pronto a perdoar, abundante em misericórdia. Agora eu cheguei na parte final. Tenho 5 minutos e vou acabar. Eu disse tudo isso aqui, mas na verdade talvez eu nem precisava dizer tudo isso. O que eu queria chegar é isso aqui, ó. 1:3, o Deus de toda consolação. Consolação é encorajar, consolar e confortar no grego. Paracaleses, paracaléu, consolação. Conforto, consolo e encorajamento. Deus de toda consolação. Ou seja, Deus tem um consolo, um conforto e um encorajamento para cada problema, adversidade e tribulação que a gente passa. O Deus de toda consolação, ou seja, uma consolação para cada tipo de adversidade e tribulação que eu enfrente na nossa vida. O verso 4 diz assim, ó, tá na sua Bíblia, que nos consola em toda a nossa tribulação. Toda a nossa tribulação. O que é isso aqui? Você perceba que é essa partícula aí é dentro. Porque às vezes vai demorar mais do que a gente acreditava que ia demorar. Mas o texto está dizendo assim, ó, Deus vai estar com a gente dentro desse processo. Em toda a tribulação, dentro da tribulação. E o texto diz assim, ó, em toda a tribulação, quer dizer, do começo da tribulação até o fim. Por quê? Porque é aceitável que nem todo mundo vai conseguir acompanhar as 35 sessões de quimioterapia. É aceitável que nem todo mundo vai acompanhar a gente esse longo período de crise. Mas Deus está dizendo, do começo, quando todo mundo foi, e lá na frente, quando todo mundo foi embora, eu vou estar com você. Talvez tenha alguém aqui nessa noite dizendo assim, ó, todo mundo foi embora. Antigamente mandava mensagem uma vez por dia, uma vez por semana, passou a ser por mês, e agora não toca mais, não liga, não pergunta como é que tá, não vem aqui em casa, não está ajudando, não chega às compras, não chega mais nada, tá difícil, parece que todo mundo foi embora. Acontece isso, pode acontecer, por quê? Porque as pessoas também têm as suas dificuldades, mas Deus está dizendo assim, ó, quando todo mundo foi embora, as luzes se apagarem, tenha certeza, eu vou estar com você. Quando você chegar em casa, você tocar o interruptor, né? Aquela casa vazia, sozinho, não tem ninguém, tá só você. Isso tem uma das coisas mais, assim, confrontadoras quando a gente chega em casa e não tem ninguém. Não sei se você já passou por isso. Chega em casa, não tem ninguém em casa, você tem que botar um interruptor e acender a luz. Dá um aperto, uma angústia, né? Deus está dizendo, quando você tocar lá, eu já vou estar na sala te esperando.
Porque às vezes o desafio é voltar para casa, né? Por isso tem gente que às vezes a gente foge para o trabalho, foge para a igreja. Tem uma irmãzinha lá na igreja que ela vai para a igreja todo dia. E ela chega, senta no evento e depois ela vai perguntar: o que é isso aqui? Não sabe nem se é ministério, se é coisa. Ela chega na igreja, a minha filha descobriu ela: pai, não tem aquela senhorinha que sempre vai para a igreja? Eu falei: tem, filha, é uma missionária, mulher de Deus, ó, se ela orar o negócio acontece, sabe, é igual Elias, ora e o céu fecha, ora o céu abre. Ela falou assim: pai, ela é sozinha, não tem ninguém, aí ela vai para a igreja. Mas mesmo quem vai para a igreja, a gente volta para casa. Deus está dizendo: quando você voltar para casa, eu vou estar com você. Agora, eu acabo aqui, ó. O que Paulo está tratando aqui? Ó? Paulo está dizendo, ó, verso 4: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolarem os que estiverem em alguma tribulação. Paulo está dizendo, ó, Deus nos consola dentro, em toda a tribulação, para todo tipo de problema, e Ele nos consola para que a gente também possa consolar outras pessoas. Aí a gente pergunta: Paulo, tá, eu fui consolado, agora como que eu vou consolar? O Paulo vai dizer assim, ó: com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo está explicando para a gente como que funciona a consolação, o encorajamento e o conforto cristão que nós podemos oferecer. Como é que funciona? Paulo está dizendo, funciona por meio do exemplo. Você já reparou que a vida do crente parece uma enciclopédia de problemas? Assim, ó: crise no casamento, check. Filho doente, check. Carro, check. Você vai ticando. Aí você pergunta: por que isso? Por que isso? Por que isso? Paulo está dizendo, porque você precisa passar por isso, para que eu manifeste consolação na sua vida, para que depois outras pessoas que vão passar por isso e vão procurar você fala assim: já passei. Aí já reparou que tem hora que você falta até a humildade da sua parte? Aí você fala assim, aquela irmã que sempre te procura, você fala assim: isso aí eu já sei, já. Você sabe tudo. Eu falei: é mistério. Por que a gente passa por tanto problema? Para que as pessoas olhem para nós e digam assim, ó: eu lembro dela, eu lembro. Ela botava a touquinha ou botava a peruquinha dela e ela ia para a igreja. Eu lembro. Antes de ir para a igreja, ela deixava a comidinha dele toda perfeita, toda bonitinha. Passava no bar e ele estava bebendo no bar, mas ela deixava tudo arrumadinho, fazia o franguinho com quiabo que ele gostava e ia para a igreja. E ela foi amansando. Por que eu estou passando por isso? A minha filha está lendo um livro, minha filha gosta muito de ler, graças a Deus, ela está lendo um livro sobre gestão financeira. Agora você vê, uma criança terminou, eu terminei, pai, de gestão financeira. Aí ela estava contando, né, falando: pai, eu vou juntar dinheiro, que eu vou fazer isso. Está falando que vai até viajar para Disney. Eu falei: é mesmo, filha, tá. Aí um dia a gente estava falando lá, passou um negócio na televisão, eu falei: negócio de agiota. Ela: pai, aí lembrei, no livro a moça fala que passou a dever o agiota. Quer dizer, hoje a pessoa que está escrevendo um livro sobre gestão financeira precisou passar pelo lugar mais profundo das dívidas para aprender e a partir daí oferecer consolo às outras pessoas. Sabe o que eu quero dizer a você? Estufa o peito. E assim, ó, você está passando por isso? Vai passar. Agora, olha para mim. Quantas coisas você já passou na sua vida? Fala para mim. Quantas coisas? E teve coisa que tu passou e tu nem era crente. E tu passou. Passou ou não passou? Você vai passar por isso também. Você vai passar, vai adquirir sabedoria e vai oferecer consolo, conforto e encorajamento. Você sabia que nesse exato momento tem pessoas que estão olhando para você e estão dizendo assim: se ela não desistiu, eu não vou desistir também. Se ele não desistiu, eu não vou desistir também. Se ela continua, eu vou continuar também. Se ela está agindo dessa forma, é possível que eu consiga agir dessa forma também. E aqui eu termino, vou até fechar minha Bíblia. Não reclame pelo que você está passando, não reclama não. Paulo diz assim, ó: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Como é que eu vou ensinar se eu não passei por aquilo? É por isso que Jesus pega na nossa mão e anda por vários caminhos. Ele vai andando por vários caminhos tortuosos e parece que ele está te levando para longe do propósito. Depois ele volta para perto e anda de novo. Para quê? Para quando alguém estiver perdido na vida, você falar: rapaz, já passei por isso aqui, eu já tenho o GPS do céu, já está tudo memorizado. Você tem respostas e soluções. A Abigail Vambura diz assim, ó: se pudéssemos vender as nossas experiências pelo quanto elas nos custaram, seríamos todos milionários. Sim ou não? Sim. A W. Tozer vai dizer: é muito improvável que Deus use uma pessoa que nunca sofreu profundamente uma dor. Augusto Cury vai dizer: o sofrimento nos constrói ou nos destrói, é a gente que escolhe.
Abraham Maslow vai dizer, ó, uma vez eu li um livro do Abraham Maslow, que é a psicologia estruturalista ali, naquela pirâmide de Maslow, e eu li um livro todo, acho que de 300 páginas, não tirei nada, não entendi o vocabulário, só tirei uma frase, que foi essa aqui, ó. A Maslow disse, ó, uma das formas de lidar com o problema é você fazer com que ele divirta você. Porque quando você faz com que o problema divirta você, ao invés do problema ser seu algoz, você toma um chicote da mão dele e você passa a ser algoz do seu problema. O problema está querendo fustigar você e ser seu algoz. Ela está comendo ovo frito. Sabe o que você faz? Você faz piada do ovo frito. Faz o ovo gourmet, bota orégano, mexe alguma coisa. Aleluia! O problema está querendo fustigar e ser algoz. Você vai rir do seu problema. Sabe por quê? Porque no final das contas tem problema que a gente não vai resolver. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai rir dele a vida toda. Você já reparou, pessoas, com todo respeito, pessoas que têm algum tipo de... Isso aqui não é capacitismo, não é brincadeira, mas pessoas que brincam, às vezes ele não tem uma mão e ele brinca porque ele não tem uma mão. Ele não tem um pé, ele brinca porque ele não tem um pé. Ou ele brinca porque ele é cego. Tem um stand-up comedy, né? Que ele é cego, ele faz piada daquilo. Vai mudar? Não. O que eu faço? Eu vou rir. Aí, ao invés da cegueira castigar ele, fustigar ele está sendo algoz daquela limitação e está ganhando e vivendo a vida. O Winston Churchill diz assim, ó, se você estiver atravessando o inferno, e ele atravessou na Segunda Guerra Mundial, o que mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial foi o Winston Churchill. Ele diz assim, ó, se você estiver atravessando o inferno, apenas continue, porque tem momentos na nossa vida que a gente atravessa literalmente um inferno. Ele está dizendo, continua, porque você vai passar, vai atravessar ele, vai sair do outro lado. Uma derrota não faz você um derrotado, um fracasso não faz você um fracassado, perder não faz você um perdedor, e errar não faz você um erro. Eu estou falando isso aqui, eu fiz 37 ou 38, Isabela? 88, gente, 88. Quem nasceu em 88 tem quanto? 37, né? 37? Eu não conhecia a minha mãe biológica. Eu fui criado pela minha família paterna. Minha avó faleceu há alguns anos. Eu falei assim, agora é hora de procurar minha mãe biológica. Procurei minha mãe e achei minha mãe. Aí todo bobo, falei, poxa, porque uma vez eu fui matricular na universidade, na faculdade, e eu vi lá os avós paternos, né? Seu Moisés, dona não sei o que lá. Poxa, eu tenho tios, tenho os avós, tenho um monte de gente para conhecer, né? Achei minha mãe biológica. Minha mãe falou, não quero relacionamento, não quero conhecer, não quero nada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Eu vou desistir? Não, isso me faz forte para continuar a vida. Então, tem coisas que vão acontecer na nossa vida e fala, poxa, por que aconteceu isso? Vai servir para fortalecer você para em frente. É uma coisa que eu ainda estou digerindo, como eu vou lidar com isso, que eu vou aprender, quais são as lições, como eu vou usar isso para consolo para alguém. Mas faz parte da minha vida, não tem como eu tirar isso da minha vida. Então, em nome de Jesus, não reclame, não murmure. O pastor Sérgio Rodrigues sempre prega aqui, ele diz assim, ó, passa pela prova com dignidade. Tá? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.